ao fazer essa subversão desse trade-off, dessa compensação valor-preço, a ideia é também acessar mercados novos. Acessar mercados novos. A gente tem várias formas de pensar esses novos mercados, né? Mas a gente, então, vai tentar parar exatamente de fazer isso que é o tema da live aqui. Cansado de competir por preço? É exatamente isso que a gente quer fazer. Então, eu vou chamar isso de diferenciação. Nós vamos colocar uma diferenciação na nossa marca. Só que a diferenciação dentro da estratégia do Oceano Azul, ela é uma diferenciação bastante profunda. Vocês sabem que eu sempre trabalho com a questão da diferenciação, certo? Tem várias pessoas aqui que são ou foram meus alunos, alunos participantes de cursos ou processos de mentoria, certo? E aí vocês sabem que eu sempre falo de diferenciação. Tanto que muitas vezes entra duas pessoas exatamente do mesmo nicho de mercado num processo comigo. E às vezes elas se olham meio torto assim no primeiro dia, do tipo, pô, vou fazer isso aqui com o meu concorrente, né? Vou falar do meu negócio na frente do meu concorrente. E aí eu falo, não se preocupe, que a hora que terminar isso aqui, você vai ver que vocês não são concorrente. Não precisa nem chegar no final do processo. As pessoas já vão percebendo que o que elas estão construindo é uma diferenciação muito forte, né? E a diferenciação é o que nos posiciona por valor e não por preço. Então, qual que é o segredo para parar de competir por preço? É você ter um posicionamento diferenciado baseado em valor e não baseado em preço. Vou repetir. Para parar de competir por preço, você precisa ter um posicionamento diferenciado baseado em valor e não em preço. Você não vai competir por preço. Agora, para você fazer um posicionamento diferenciado por valor, existe mais de uma forma. Uma das formas é a gente trabalhar a marca, o alinhamento da marca, o posicionamento da marca, a comunicação alinhada da marca, a criação de uma comunidade, um alinhamento e uma conexão com o cliente ideal. Isso tudo eu faço muito especificamente, de uma forma muito cuidadosa, pegando na mão de cada um dentro do meu processo de mentoria do Conecta, certo? Tem gente aqui que está no Conecta ou já esteve no Conecta. Mas existe uma outra possibilidade da gente trabalhar a diferenciação, que inclusive casa, tá? Para quem está no Conecta ou já fez Conecta, casa perfeitamente com tudo que a gente trabalha, né? Porque a marca vai potencializar tudo isso. Mas existe uma forma específica da gente trabalhar isso, que é a estratégia do Oceano Azul, que vai trabalhar, então, essa subversão da questão entre valor e custo. E aí, gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, eu tô falando aqui, mas se tiver qualquer pergunta, pode colocar aqui nos comentários, tá? E aí eu vou olhar a pergunta. Mas essa subversão entre valor e custo e tornar a nossa concorrência irrelevante. Essa é a grande sacada, tá, da estratégia do Oceano Azul. A minha concorrência deixa de ser uma questão. Ela deixa de ser uma questão e ela passa a ser algo irrelevante, porque eu estou construindo o meu negócio a partir de outras premissas. Existe um processo para fazer isso e existem várias ferramentas, mas o que é importante a gente pensar é que, assim, como que eu faço essa questão dessa subversão entre valor e preço? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que é valor, ou melhor, o que é valorizado pelo teu cliente, pelo teu mercado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é valor pelo teu mercado. E aí tem uma sacada muito grande deles, que é o seguinte, eu estava até relendo uns pedaços aqui desse segundo livro,
E assim, existem coisas que são dadas na indústria, né? Parece que são dadas. Porque a indústria ela é tão construída em cima da concorrência e dos mercados existentes que nós partimos das premissas, nós construímos as premissas da indústria em cima da concorrência. Então, nós pegamos o modus operandi daquela indústria como um todo como algo dado, como algo que é normal, algo que é comum. Então, isso que eu estou falando é muito importante, porque quando a gente vai pensar em valor dentro dessa subversão entre valor e custo, a gente precisa ampliar esse trabalho de acessar o que é de valor. Porque eu posso olhar para o modus operandi da indústria hoje, né? Eu posso olhar para o modus operandi da indústria hoje e entender o que o cliente valoriza hoje dentro do que existe, mas a estratégia do Oceano Azul, ela até tá propondo outra coisa. Ela está propondo que a gente busque valor onde não tem hoje na indústria. Então, ela está propondo um processo de descoberta que é muito legal, porque é uma mentalidade do design thinking, que é outra coisa que eu costumo falar muito, né? Então, é a mesma mentalidade do design thinking nesse sentido, que é buscar aonde estão as oportunidades não acessadas de valor dentro do mercado. E existem muitas oportunidades não acessadas de valor. Vou dar um exemplo bem bobo, mas na verdade bem óbvio, né? Vamos pensar nas companhias telefônicas, tá? Que é um exemplo que eu costumo dar por vários motivos, porque elas são um péssimo exemplo, né, para as coisas. Então vamos pensar nas companhias telefônicas. A gente tem o quê? Aí 3, 4 grandes? Acho que é isso, né? O que é Claro, Vivo, TIM, a NET juntou com a Claro agora, enfim, é basicamente isso. Tem basicamente 3. E aí, um dos aspectos que é dado nessa indústria é o péssimo atendimento ao cliente. Tanto que tem Porta dos Fundos, né, sobre isso. Tem episódio do Porta dos Fundos sobre isso. Não tem a Judite, lá do Porta dos Fundos, que viralizou pra caramba? Que a Judite é a atendente do telemarketing, né, se não me engano, da TIM. Mas o 0800, né, de qualquer 0800 ou o número que for, de qualquer operadora telefônica, é um inferno na terra. Né? É o exemplo de mau atendimento ao cliente. E isso é como se fosse algo dado na indústria. Então, as empresas nem percebem, às vezes, a oportunidade que existe aí para uma criação de valor diferenciada. E é claro que eu estou falando de uma indústria bem específica, que é praticamente um monopólio, né? Então, é muito difícil ter um novo entrante nesse universo. Mas dentro da nossa indústria, qualquer que seja ela, também existe isso. Também existem esses fatos dados que não necessariamente estão escritos em pedra e que podem ser uma oportunidade da gente criar valor onde não tem. Então é por isso que eu estou falando que tem todo um processo para a gente fazer isso, porque vai ter um processo para a gente entender onde está, como analisar isso, tá? Mas vamos voltar a falar da história do preço, então. Se você está cansado de competir por preço, você precisa começar a trabalhar um posicionamento de valor. Um posicionamento de valor. Pense isso dentro do seu negócio. Onde está o valor percebido pelo cliente, do ponto de vista do cliente? A lógica é sempre essa, tá, gente? Eu sempre falo isso, todos os cursos que eu dou, eu sempre tenho que começar fazendo essa inversão. A lógica não é o que você gosta, nem o que você quer fazer, nem o que a sua paixão. A lógica é olhar para o cliente. O seu negócio só existe por causa do cliente. Estava dando uma aula na graduação agora e estava falando para eles sobre a evolução do mercado e estava falando exatamente disso, de uma coisa que a gente chama de Human Centered Design. Design centrado no humano. Design centrado no humano. Não sei se tem algum aluno aqui, mas enfim, design centrado no humano. Que é esse o caminho da evolução
do comportamento de mercado, do comportamento do consumidor. Então, aonde tem possibilidade de criação de valor dentro do seu negócio do ponto de vista do cliente. E pense que existe a possibilidade de você não necessariamente tomar como algo dado o modus operandi da tua indústria atual. Se você fuçar bem, você vai achar oportunidades, como esse exemplo do 0800 que eu dei da TIM, você vai achar oportunidades de criação de valor onde antes não existia no mercado. E ao fazer isso, você pode inclusive pensar estrategicamente de fazer isso atingindo novos mercados e eliminando esse trade-off, essa compensação entre valor e preço.